Quero deixar essa palavra para você. Eu não sei qual é o seu propósito, mas eu tenho certeza que você não é uma brisa suave que tá aqui só de passagem. O Senhor tem um propósito para você realizar nessa vida. Não fuja dele. Sabe por quê? A sua verdadeira felicidade estará somente nele. Quando você estiver servindo a Deus de todo o seu coração e realizando o seu propósito de todo o seu coração. Talvez o seu propósito é só ser mãe. Talvez ele te chamou só para isso. Você não precisa ir lá para África pregar o evangelho. Não precisa disso, não. Talvez ele te chamou só para ser esposa e ser referência de casamento para influenciar milhares de casamentos ao redor do seu. Talvez ele te chamou aí na sua empresa para você ser referência aí onde você está. As pessoas confundem muito propósito. Acham que propósito é só pregar o evangelho e viver 100% da obra. Não, não. O propósito do Senhor, ele se encaixa no seu dia a dia. Então, abre o seu coração hoje para o Senhor e esteja pronto para fazer exatamente a vontade dele para sua vida. Amém? E o seu propósito de vida? Você sabe qual é? E se eu te dissesse que aquilo que Deus espera de você pode estar escondido nas suas próprias histórias e realizações? E isso mesmo. Muitas vezes nós esperamos que o nosso propósito seja algo grandioso, que literalmente caia do céu em cima da nossa mão. Mas muitas vezes o Senhor usa as nossas próprias experiências para transformá-las em verdadeiros testemunhos. E talvez aquilo que você tem dificuldade de lutar, de vencer, de transpor, que você olha para a sua realidade e fala, nossa, mas por que eu vivo isso hoje? É exatamente por isso que eu estou aqui para te dizer hoje que o seu propósito, aquilo que você foi chamada para fazer, está escondido aí, ó, nas suas dores, nas suas experiências, nas suas lutas, nas suas dificuldades, necessidades e em todas as barreiras que você já transpôs na sua vida. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Lígia Dornelas, como vocês já viram no primeiro vídeo, e eu tô aqui hoje para contar um pouquinho dos meus ministérios, daquilo que eu faço para o Senhor. E hoje eu entendo, olhando um pouquinho para o meu primeiro vídeo, vocês lembram, né? Que a minha vida não foi muito fácil, mas eu sei que Deus usou cada parte dessa vida para se transformar hoje num testemunho e para que eu pudesse estar aqui contando para você, que tá aí, ó, do outro lado dessa tela, que o seu propósito está escondido dentro de você, assim como o meu estava escondido dentro de mim. Assim que eu me converti, aos 13 anos de idade, que eu comecei a caminhar com Cristo, entender que tudo acontecia na minha vida por um motivo, o Senhor, ele me deu um talento, que era o talento de louvar. Eu já louvava quando eu estava fora da igreja, quando eu estava no mundo, na escola, em festas, eu sempre gostei de cantar. Mas o louvor mudou totalmente para mim depois que eu conheci Jesus. Eu entendi que através do meu louvor, eu poderia literalmente acessar o céu. E o Senhor começou a me usar. E me usou quase a minha vida inteira, única e exclusivamente com esse talento. E eu amo louvar o Senhor. E até hoje, eu dou umas cantorias por aí. Mas é maravilhoso. Só que há 10 anos atrás, eu comecei a frequentar o ministério, mudei de igreja, né? Até então eu era de uma igreja bem tradicional. Mas há 10 anos, eu conheci uma igreja que era muito voltada com o trabalho infantil. E é na igreja que eu permaneço até hoje. Eu mudei apenas de prédio. E esse ministério vê as crianças como o rebanho mais precioso dessa terra. Eu tinha um pouco de dificuldade de entender isso. Porque eu não tinha muita lida com criança. Eu tinha minha filha Letícia, mas ela já tinha os seus 7 anos. Eu já tinha passado da fase mais difícil. Mas a partir do momento que eu comecei a ver o amor daquelas mulheres com as crianças, algo que antigamente a gente achava tão pejorativo, né, dentro da igreja. Ai, não vou fazer nada, vou ficar lá na salinha das crianças. Vou ficar lá na salinha infantil, vou colocar um desenhinho para elas desenharem, para elas colorirem, para elas não atrapalharem os adultos durante o culto. Eu aprendi que cuidar das crianças era isso. Mas depois que eu entrei nesse ministério, eu entendi como esse cuidar é especial, e principalmente para o Senhor. As crianças hoje é o rebanho mais precioso dessa terra. E o Senhor colocou um amor tão genuíno no meu coração por conta desse trabalho, por conta desse ministério, que eu sou líder Kids há 10 anos. Né? Há 10 anos que eu trabalho envolvida no Ministério Kids. E eu entendi que quando você leva uma criança a conhecer Jesus, a vida dela adulta é muito diferente. A adolescência dela é muito diferente. Os traumas, os medos, os buracos que ela cai, é muito diferente. Né? Quando você tem a oportunidade de falar de Jesus para uma criança, você pode ter certeza que muito você estará fazendo no reino de Deus. O próprio Jesus falou, né? Deixai vir a mim os pequeninos. E assim nós fazemos hoje. Nós alimentamos as crianças com o maná, com a palavra mais pura e verdadeira que existe.
Lá na nossa igreja, as crianças não ficam pintando durante o culto, não. Não ficam na brinquedoteca, não ficam no pula-pula, não. Elas ficam se alimentando da palavra, aprendendo a palavra, aprendendo a adorar, aprendendo a orar, falando em línguas. E eu posso te garantir, trabalho mais grandioso que esse e mais recompensador que esse, não existe. Mas fato é que há 4 anos atrás, assim que eu ganhei o Lucas, né, que eu ganhei o meu filho, e eu estava pronta para voltar aos meus afazeres da igreja, o Senhor começou a colocar uma fome diferente na minha vida, uma fome diferente no meu coração, uma fome pela palavra. Exatamente. Na minha adolescência, como eu venho de uma igreja bem tradicional, nós aprendemos a ler a Bíblia desde que a gente se converte. Então, lá com os meus 16, 17 anos, eu já tinha lido a Bíblia todas umas 4 vezes. Então a palavra não era novidade para mim. Eu sabia todos os livros, eu sabia os autores, eu sabia o que estava escrito nela, né? Mas eu não comia com fome, se é que vocês me entendem. Imagina, você comer um almoço todos os dias na sua casa. Aquilo ali, por mais que seja cotidiano, deveria ser super especial, mas é algo ordinário, né? É algo do dia a dia. Mas quando você está num jejum de 48 horas e você se prepara para sua primeira refeição, você come diferente, não come? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. O Senhor colocou uma fome diferente na minha vida pela palavra. E eu comecei a ouvir ministrações, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a estudar sobre hermenêutica, né, sobre exegese, eu comecei a me aprofundar, a ouvir pessoas, doutores especializados nessas áreas, grandes nomes brasileiros, como Augusto Nicodemos, como Hernandes Dias Lopes, como Rodrigo Silva. Independente das religiões, eu não tô aqui para falar de religião, tô aqui para falar de estudo da Bíblia. E eu comecei a literalmente comer com fome a palavra de Deus. E eu posso te dizer que isso mudou minha vida. Isso mudou minha vida de uma maneira que não tinha mudado lá na minha adolescência. E fato é que há 3 anos atrás, o Senhor me levantou como ministra de um dos trabalhos que eu faço hoje, juntamente com uma amiga que tem um ministério chamado Café com Jesus. Eu ministro nesse ministério para mulheres há mais de 3 anos. E eu estou muito feliz e satisfeita com aquilo que o Senhor faz através da minha vida. Muitas e muitas palavras que eu levo para aquelas mulheres, eu estudo muito, gente. Eu me esforço muito, sabe? Eu vou pro meu devocional, eu vou igual uma vaca, né? Que mastiga, rumina, e mastiga de novo, e rumina, e fica ali em cima daquela palavra estudando, se dedicando. Mas na hora que eu vou ministrar, eu não lembro quase nada do que eu falei. Porque eu falo que é 100% o Espírito Santo ali. É claro que tem uma base, né? Tem uma direção. Mas as minhas palavras são as palavras do Senhor. Tem muitas coisas que eu falo ali para as mulheres que eu não ensaiei em casa para falar. Eu falo, gente, olha como o Senhor tem me usado, né? E eu sei que eu sou tão pequena. Eu sou tão pequena perto de outras pessoas que ministram tanto, que conhecem tanto de palavra, que ministram para multidões e multidões. Que eu nem tenho a pretensão de ministrar para multidões e multidões. Mas eu fico tão feliz quando o Senhor me usa na minha pequenez, sabe? Quando o Senhor me usa na minha incapacidade e me capacita para eu fazer exatamente aquilo que Ele tem me chamado para esse tempo. Então, há 3 anos, além do louvor, além do Ministério Kids, eu tenho ministrado para mulheres. Mas fato é que o Senhor colocou mais um ministério na minha mão. Há mais ou menos 2 anos atrás, a minha igreja sempre faz um jejum de Daniel, que é o jejum de 21 dias. A gente faz no começo do ano e a gente faz no final do ano. E há 2 anos atrás, se eu não me engano, foi em outubro de 2023, nós fizemos um jejum de Daniel. E o Senhor começou a me incomodar. Parecia que Ele queria algo a mais de mim, entende? E eu estava muito feliz ministrando para as mulheres no Ministério Kids, no louvor. A minha agenda já estava cheia, porque eu tenho 3 filhos, né? Mas o Senhor começou a colocar um amor diferente no meu coração. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Se não for só esse trabalho, só essa ministração com as mulheres, né? Me fala onde que o Senhor me quer, onde o Senhor quer me levar, porque eu estou disponível para ir aonde o Senhor quiser que eu vá. Independente se outras pessoas vão ver, se eu vou ser aplaudida, né? Enfim, o meu coração não busca isso. Mas eu queria exatamente fazer aquilo que Ele queria que eu fizesse, entende? Quando você não se importa mais com as suas vontades e emoções. É claro que eu queria estar em outros lugares, ministrando para outras pessoas, né? Às vezes o meu ego pede isso, mas a minha vontade genuína é de estar exatamente aonde o Senhor quer que eu esteja. Então, há 3 anos atrás, no meio desse jejum, o Senhor começou a me dar sonhos.
E eu sonhei comigo ministrando dentro de uma cela, de uma penitenciária, de uma cadeia. E fato é que eu nunca tinha entrado numa cadeia antes, não lá dentro, né? E eu nem sabia quais eram as penitenciárias da minha cidade, eu nem sabia que tinha diferença entre penitenciária e prisão, para mim era tudo cadeia. Eu era muito leiga nesse assunto, e sou ainda até hoje, né? Em alguns aspectos. Mas eu comecei a sonhar comigo ministrando dentro das cadeias. E eu sempre acordava muito assustada. E eu, Senhor, será que eu vou ser presa, né? Será que vai acontecer alguma coisa, né? Eu vou cometer algum crime? E o Espírito Santo, sempre que eu sonhava, ele começou a me trazer paz. Que realmente era para me fazer aquilo que eu estava sonhando. Ministrar a palavra do Senhor dentro de uma penitenciária. E eu fiquei muito tempo sem entender. E eu comecei a ouvir palavras. E toda palavra que eu ouvia no YouTube, né? Ou até mesmo na igreja, falava sobre isso, né? Principalmente aquela passagem que Jesus fala, né? Estive preso e não fostes me visitar. Estive com fome e não me destes comida. Estive nu e não me vestistes. E essa palavra, né, incendiava meu coração. E eu, tá bom, Senhor, é realmente isso que o Senhor quer? E o Senhor foi confirmando, né? E um pouco tempo depois, né, mais ou menos uns 2 meses depois, eu, despretensiosamente, coloquei no grupo do meu condomínio, né? Falei, gente, tem alguém aqui no grupo que trabalha numa penitenciária? Porque aí eu fui pesquisar. Eu descobri que na minha cidade tem uma penitenciária e uma prisão, né? Um lugar onde os presos vão assim que são presos e um lugar onde os presos cumprem pena, né? E é diferente, eu não sabia. Mas aí eu coloquei no grupo do condomínio, né? Super assim. Eu falei, gente, ninguém vai responder isso aqui, né? E alguns vizinhos me procuraram e falaram, Lígia, você tá com algum problema? Tá precisando de algum advogado, né? Eu falei, não, não é nada disso. E uma vizinha me procurou e falou assim, olha, a minha prima trabalha na penitenciária, né? E eu posso te passar o contato dela. Eu falei, então me passa, né? Aí ela me passou o contato, eu conversei com essa prima. Eu cheguei nela e falei assim, olha, eu não sei por que eu tô te mandando mensagem, mas foi Deus que mandou. Eu comecei um trabalho evangelístico dentro da penitenciária. E ela falou, olha, eu não posso te ajudar, mas eu vou te mandar o contato de quem pode. E ela me passou o contato de uma outra advogada que trabalhava dentro da penitenciária, literalmente. E eu entrei em contato com essa advogada, falei a mesma coisa. Falei, olha, eu não sei por que eu tô aqui, porque eu tô te mandando essa mensagem, mas é da vontade de Deus. E essa advogada falou para mim, Lígia, ontem uma presa me pediu uma Bíblia de presente. Gente, aquilo ali foi a primeira confirmação para mim. E eu falei, tá bom, então eu vou começar o trabalho lá. E esses trâmites de documentação é muito difícil, né, gente? É muito burocrático e tem que ser mesmo, tá tudo certo. Eu só sei que nós demoramos 9 meses. 9 meses para fazer a primeira visita. Mas essa primeira visita foi como se um filho tivesse nascendo. Exatamente o mesmo tempo da gestação, né? E esse filho nasceu com dores. Mas foi uma bênção. Quando eu finalizei a minha primeira visita ali, e o Senhor me deu todo o escopo do que eu iria fazer como se fosse um culto. 3 louvores, uma palavra, oração com imposição de mãos, enfim. E quando a gente finalizou todo esse protocolo, uma das presas chegou em mim e falou, Lígia, eles me chamam de pastora, né? Pastora, você é resposta de oração. Esse projeto que começou aqui hoje é resposta de oração. E ali o Senhor me confirmou mais uma vez que eu estava exatamente onde eu deveria estar. E tem 1 ano que nós estamos com esse trabalho na penitenciária. Agora nós já estamos começando na outra penitenciária também de Uberlândia, né? E eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas ali. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com as meninas que caminham comigo. Não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com Jesus. É Ele que faz. Ele esteve preso, eu não estive. Então Ele entende verdadeiramente o que aquelas pessoas ali passam. Hoje nós temos um trabalho na ala feminina, na ala masculina e na ala LGBT. E o Senhor tem sido presente ali naquele lugar. E a gente recebe feedbacks maravilhosos em todas as visitas, sabe? Lígia, quando vocês vêm, as meninas ficam mais calmas. Lígia, quando vocês vêm, tem paz aqui nesse pavilhão. Sabe, a gente sente uma presença do Espírito Santo muito grande com a presença de vocês aqui. E eu não me deixo vangloriar, né? E é até maravilhoso, porque é um lugar, pessoal, que a gente não leva telefone, a gente não grava, tira foto, a gente não grava vídeo, a gente não pode nem postar. Então é uma coisa que só Deus vê. E vocês não têm noção como isso agrada o meu coração. Porque tudo que eu faço é só pra Ele ver. Só pra Ele ver, eu não preciso mostrar pra mais ninguém. E isso é maravilhoso. Então, depois de eu te contar um pouquinho das coisas que eu faço pro Senhor, eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Pra você entender que tudo contribui para o seu bem. Deus, Ele não desperdiça nada. Ele não desperdiça uma oração, Ele não desperdiça nenhuma luta, pra te falar a verdade. Ele vai usar tudo ao seu favor. Pra forjar o seu caráter ou pra usar de testemunho. Mas pode ter certeza que o que Ele colocou pra você fazer nessa terra já tá aí, ó, dentro de você. E eu quero deixar uma palavra que tá lá em Jeremias 29:11. Fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor.
São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu não sei qual é o seu propósito, mas eu tenho certeza que você não é uma brisa suave que está aqui só de passagem. O Senhor tem um propósito para você realizar nessa vida. Não fuja dele. Sabe por quê? A sua verdadeira felicidade estará somente nele. Quando você estiver servindo a Deus de todo o seu coração e realizando o seu propósito de todo o seu coração. Talvez o seu propósito é só ser mãe. Talvez ele te chamou só para isso. Você não precisa ir lá para a África pregar o evangelho. Não precisa disso, não. Talvez ele te chamou só para ser esposa e ser referência de casamento para influenciar milhares de casamentos ao redor do seu. Talvez ele te chamou aí na sua empresa para você ser referência aí onde você está. As pessoas confundem muito propósito. Acham que propósito é só ir pregar o evangelho e viver 100% da obra. Não, não. O propósito do Senhor, ele se encaixa no seu dia a dia. Então, abra o seu coração hoje para o Senhor e esteja pronto para fazer exatamente a vontade dele para sua vida. Amém? Se você gosta desse conteúdo, já curte, já salva. Ó, não esquece. Manda para alguém que está precisando ouvir essa passagem, ouvir essa mensagem, alguém que está com dúvida daquilo que o Senhor tem para a vida dela. Eu quero muito poder ser bênção na sua vida e na vida dos seus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.